Olá pessoal, começando mais um mergulho profundo aqui nos bastidores do nosso futebol. E como a gente sempre faz, trazendo essas informações do Corinthians com muito profissionalismo, eu já peço aquele favorzinho inicial. Aquela força de sempre, né? Exato. Deixem o like aí no vídeo e coloquem o nome e a cidade de vocês nos comentários. É super importante para sabermos de onde quem nos acompanha está falando. Bom, nossa análise de hoje mergulha no cenário do Corinthians agora em março de 2026. O time vem daquela empolgação enorme, embalado pelos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa Rei. Mas, o clima lá no centro de treinamento é de muita cautela. Com certeza. E para entender isso, a gente vai cruzar os últimos boletins médicos, algumas notícias esportivas bem quentes e um estudo europeu de medicina ortopédica. A missão hoje é entender como o clube está gerenciando as estrelas lesionadas, a integração de reforços de peso e o impacto pesado dos bastidores nisso tudo. É aquele momento de choque de realidade. A euforia das taças passa e o que sobra é o desgaste físico brutal do futebol moderno. O material que a gente tem em mãos mostra uma mudança verdadeira na forma como o clube planeja cuidar dos ativos e modernizar o elenco. Falando nesse desgaste, a reta final de 2025 cobrou um preço alto. 2 titulares absolutos, o Ranieri e o Memphis Depay, jogaram no famoso sacrifício para levantar essas taças. E a conta chegou. Chegou alta. Os boletins médicos apontam que o Memphis trata um edema ósseo no joelho esquerdo. O que é fascinante aqui é a gravidade silenciosa disso. Basicamente, um edema ósseo é como um hematoma, uma ferida, só que dentro do próprio osso. É uma inflamação bem profunda que exige repouso absoluto. Não dá para simplesmente mascarar a dor, tomar um remédio e ir para o jogo. Mas o que tem chamado mais atenção nessa nova abordagem do departamento médico é o caso do Ranieri. Ele está sofrendo com um inchaço constante no tornozelo esquerdo. O técnico Dorival Júnior está com o pé no freio total com ele. E com razão, né? A gente tem que lembrar que o volante teve 4 lesões musculares só no ano passado. 4. É, brutal. E ele até passou por uma infiltração esta semana. Mas aí eu fico pensando, ficar só nessa base de injeção e repouso não é um risco muito prolongado? Por que eles não partem logo para uma cirurgia e resolvem o problema de vez? E aí que entra aquele estudo médico europeu que a gente leu sobre lesões no tornozelo em jogadores. A pesquisa foca bastante na síndrome do impacto posterior. Pense no tornozelo como uma dobradiça. No caso do impacto posterior, é como se fosse uma dobradiça enferrujada, sabe? Onde os ossos na parte de trás do calcanhar acabam esmagando os tecidos moles durante o movimento, exatamente. A literatura médica relata que o uso de infiltrações e terapias conservadoras é o padrão ouro inicial para controlar a dor e aquela inflamação mecânica. A cirurgia é sempre o último recurso, a opção mais extrema possível. E faz todo sentido quando a gente pensa na posição dele em campo. Para um volante de contenção que precisa girar, dar o bote, mudar de direção o tempo todo, um tornozelo com impacto tira toda a explosão do cara. Sem dúvida. O cronograma do clube está seguindo a ciência à risca, justamente para proteger a carreira do atleta a longo prazo. Proteger quem já está lá e preparar quem está chegando. Porque essa gestão ganha um capítulo bem inusitado com o que está rolando na academia do CT. Olha aqui onde a coisa fica realmente interessante. Jesse Lingard treinando no CT Joaquim Grava. É muito surreal, né? Essa é daquelas imagens que o torcedor de uns anos atrás jamais acreditaria. O atacante inglês já começou os trabalhos de força física lá na academia, só aguardando a liberação do visto de trabalho para ser oficializado. E todo esse tempo de preparação, seja a paciência com a ciência para o Ranieri ou o fortalecimento do Lingard, miram um compromisso específico da equipe. O foco total da comissão técnica é o jogo contra o Coritiba no dia 11 de março. Pelo Campeonato Brasileiro, lá na Neoquímica Arena. Exato. É o tempo necessário para colocar o elenco num nível competitivo mais seguro. Só que, enquanto o Dorival foca na parte física e tática para essa partida, a diretoria tem um desafio gigantesco fora de campo. É importante a gente falar disso com total neutralidade, apenas reportando os fatos. As manchetes policiais e políticas estão bem pesadas. Sim, o Ministério Público está investigando a movimentação de uma quantia milionária em espécie, o que inclui repasses a um ex-funcionário nas gestões anteriores do Andrés e do Duílio. É uma nuvem enorme pairando sobre o Parque São Jorge. E o nosso papel aqui não é tomar lados nessa política, mas é inegável que a atual diretoria tem o desafio prático de erguer um muro para blindar o elenco. Qualquer turbulência externa afeta aquele planejamento minucioso de recuperação que a gente detalhou. Então o que tudo isso significa, né? O momento é de transição e de reequilíbrio puro. Eles estão misturando a chegada de talentos globais, como o Lingard, com a paciência científica necessária para recuperar os pilares da equipe. E tudo isso desviando dessas turbulências. Isso levanta uma questão importante. Sabendo de todos os riscos de lesões crônicas que a medicina esportiva deixa tão evidentes, até que ponto a cultura do futebol de celebrar o atleta que joga no sacrifício é heróica? É uma ótima pergunta. E quando ela passa a ser um risco desnecessário para o futuro brilhante de um jogador? Fica essa ideia para quem nos ouve refletir.